Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso, um prazer como sempre, inenarrável poder estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo as mais importantes dicas para você que fará logo logo o concurso para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Recentemente vimos que o governador do estado anunciou que ainda este ano de 2015 um novo exame será realizado e não há lugar melhor do mundo para você se preparar do que aqui com o curso do professor Gustavo Brígido. Bem, eu ficarei responsável pela disciplina de Geografia e espero poder facilitar muito, mas muito mesmo a tua vida, pois eu tenho certeza que conosco você vai fechar a sua prova. Eu te convido já para que nós possamos vir à mesa, para que nós possamos já iniciar a nossa preparação. Vem comigo, vamos lá. Bem, como de costume, eu sempre gosto de trazer sempre essas informações relativas aos meus endereços eletrônicos. Aqui vocês podem, portanto, me procurar através do e-mail, solicitando ajuda, questionando talvez possíveis dúvidas, tentando sanar todo e qualquer problema que vocês possam ter. Além, é claro, de você poder também me acompanhar via rede social, tanto pelo Facebook como pelo Twitter, e terei enorme prazer, portanto, de debater com vocês os assuntos mais importantes, portanto, relacionados ao nosso tema, a nossa preparação. Pessoal, sabemos que o Brasil ele possui, portanto, uma divisão político-administrativa que é baseado em 26 estados e um Distrito Federal. Bem, essa divisão oficial ela foi elaborada ainda na década de 40 pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e quando o IBGE realizou essa divisão, nós vamos observar que ele acabou levando em consideração alguns critérios importantíssimos. Dentre eles nós temos, portanto, os critérios naturais. É importante dizer que os aspectos naturais, os aspectos do relevo, da hidrografia, do clima, da vegetação, dos solos, foram os principais critérios levados em consideração pelo IBGE para que ele pudesse, portanto, dividir o Brasil em 5 macro-regiões. Como vocês podem observar neste mapa que está logo atrás de mim, vocês observam, portanto, que o Brasil ele possui 26 unidades político-administrativas mais o Distrito Federal. Esses 26 estados eles estão distribuídos em 5 grandes regiões, onde nós temos como destaque exatamente as regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Volta comigo ao quadro para que nós possamos observar bem essas regiões. Vamos lá. Então, como vocês podem muito bem observar, nós temos, portanto, aqui a divisão político-administrativa do Brasil atual, onde nós temos a República Federativa do Brasil, formada, como já foi mencionado, por 26 estados e o Distrito Federal. Esse número, inclusive, é importante ressaltar que ele pode, e acredito eu que ele deve ser aumentado, pois existem inúmeras propostas de criação de novos estados para o Brasil. Bem, ao analisar esse mapa do Brasil, a gente consegue, portanto, identificar de maneira muito clara a regionalização, a divisão do Brasil nessas 5 macro-regiões. Como eu bem disse, os critérios analisados ou levados em consideração pelo IBGE são exatamente os aspectos naturais. Se nós pudéssemos, por exemplo, atribuir aspectos naturais a cada uma dessas regiões, perceberíamos que nós temos, portanto, vários aspectos em comum. Vou começar, por exemplo, pela região norte. Se nós analisarmos a região norte do Brasil, perceberemos que a região norte ela tem como um dos seus principais aspectos naturais a presença exuberante da nossa extraordinária floresta amazônica. Além da floresta amazônica, não se esqueçam que o norte do Brasil ele tem um clima equatorial superúmido, além de ser dotado em sua vasta extensão por uma gigantesca planície. Ou seja, nós temos alguns aspectos naturais muito relevantes que tornam, portanto, todos esses estados vinculados a um determinado aspecto e que, por esse motivo, foram todos alocados, portanto, dentro da região norte. Se formos para a região nordeste, perceberemos que a mesma situação acontecerá por lá. Nós vamos perceber, portanto, que aqui na região Nordeste nós teremos, dentre tantas características, a presença do clima semiárido em quase todo o Nordeste. Lembrando que o semiárido ele está localizado de maneira mais precisa no sertão nordestino, muito embora nós saibamos
que o sertão, ele é sem dúvida alguma a maior parte, ele corresponde à maior parte do território nordestino. Dessa maneira, não é errado dizer que o clima semiárido, portanto, ele é um elo de união, portanto, entre esses estados. Além do clima semiárido, nós encontramos também aqui aspectos muito relevantes acerca, por exemplo, dos solos, acerca da vegetação, onde nós encontramos a nossa caatinga. Observe que nessa região todos os rios, com exceção do São Francisco, são rios temporários, e dessa maneira nós temos, portanto, vários aspectos naturais que unem, portanto, a região Nordeste. Se analisarmos a região Centro-Oeste, perceberemos que a principal característica estaria relacionado à presença do cerrado. O cerrado, que é um bioma pertencente às savanas, ao domínio das savanas, é sem dúvida alguma o principal aspecto que marca a região Centro-Oeste. Além do cerrado, nós temos também aqui a presença do clima tropical típico, cuja característica principal é exatamente a existência de duas estações do ano muito bem definidas, um verão chuvoso, um inverno seco. Se formos para a região Sudeste, aqui nós encontraremos um bioma muito conhecido por nós, que é o bioma dos mares de morros. O bioma dos mares de morros é um dos mais importantes biomas que nós encontramos, portanto, no Brasil, em especial na região Sudeste, e nesse bioma nós vamos observar que ele terá como principal característica ser revestido por floresta atlântica, ou simplesmente mata atlântica. Além dessa característica vegetacional, ou até mesmo além dessa característica relativa ao relevo, não se esqueçam que no clima do Sudeste nós temos como principal domínio o clima tropical de altitude. E quando nós analisamos a região Sul, perceberemos, portanto, que a região Sul ela vai ter, dentre tantas características, um clima subtropical. E além do clima subtropical, que é típico dessa região, nós temos também a presença das nossas araucárias. As nossas araucárias, a mata dos pinhais, também conhecida como floresta subtropical. Dessa maneira, pessoal, o que é que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que o que fez o IBGE dividir o Brasil em 5 macro-regiões é exatamente os aspectos naturais. Aí eu acrescento para você não ter dúvida, onde nós encontramos aqui o clima semiárido, nós temos, portanto, aqui a presença em grandes extensões da Caatinga. Já aqui nós encontramos um clima equatorial superúmido, por favor, não se esqueçam disso. Além do clima equatorial superúmido, nós encontramos também a nossa floresta equatorial amazônica. A floresta equatorial amazônica, que é uma das principais e mais importantes vegetações ou domínios ou biomas que nós encontramos no mundo. Beleza, pessoal? Bem, então, analisando, portanto, de maneira bem rápida, perceberemos dessa maneira que o Brasil, portanto, ele foi dividido em 5 macro-regiões exatamente por conta deste elo em comum, deste aspecto em comum que eles possuem, que é exatamente o aspecto relativo às questões de natureza, às questões de aspectos naturais. Como eu bem disse, o IBGE levou em consideração esses aspectos naturais para poder, portanto, agrupar os estados brasileiros e assim realizar uma regionalização que, ao ver deles, seria, portanto, a mais ideal e a mais sensata. Como nós acabamos de mencionar no slide anterior, nós vimos também que, apesar do Brasil ele ter 26 estados e um Distrito Federal, é importante que vocês não se esqueçam que existem inúmeros projetos que farão com que, toda certeza, nós tenhamos novos estados criados logo logo. É importante dizer que hoje dezenas de projetos estão sendo, portanto, discutidos, tramitados no Senado, e é muito provável que num futuro bem próximo o Brasil ele já tenha, portanto, novos estados em funcionamento. E eu te convido para que a gente possa conhecer alguns desses estados. Vamos lá. Então nós temos a seguinte situação. Olha aqui os estados que eu acabava de mencionar para vocês. Nós temos, portanto, aqui a possibilidade de ter
todos esses novos estados criados. É claro, gente, que para a criação desses estados é necessário que nós façamos um plebiscito, é necessário que o povo seja consultado, é necessário que em seguida ele passe pela Câmara dos Deputados, passe pelo Senado e antes de ser sancionado ele precisaria ser consultado mais uma vez através de um referendo para que a população pudesse dizer se estaria sendo a favor ou contra a criação, portanto, desses estados. E em seguida teríamos, portanto, a sanção presidencial. Como vocês podem observar, eu destaco que a necessidade de se criar esses novos estados, em grande parte, está diretamente associado ao grande problema que nós temos de estados gigantes. Nós temos hoje no Brasil estados de grandes proporções, estados gigantescos como o estado do Amazonas, o estado do Pará, o estado da Bahia, do Maranhão, do Piauí, de Minas Gerais. Observe que nós temos estados brasileiros que são estados de grandes extensões territoriais e que, por sua vez, acabam sendo, portanto, um grande obstáculo para uma melhor administração. E o intuito de se criar esses novos estados estaria inicialmente atrelado, portanto, a uma tentativa de se descentralizar de maneira mais forte esses territórios, fazendo com que novas administrações fossem criadas e, dessa maneira, melhor gerenciadas, geridas ou administradas. É claro que nós sabemos que existem uma série de outros interesses políticos e econômicos por trás desses projetos, mas é importante dizer que eu particularmente vejo com bons olhos a ideia de se criar novos estados. É claro que quando eu digo que eu vejo com bons olhos, eu não estou querendo aqui dizer que os projetos que estejam aí sendo mencionados sejam os mais ideais. Volta comigo, vamos lá acompanhar aqui esses projetos. Nós temos, portanto, aqui, para você ter uma noção, o estado do Amazonas, ele pode ser dividido em três, onde nós teríamos o estado do Amazonas, continuaria existindo, mas parte dele viraria o território ou o estado do Rio Negro, ou o território ou o estado dos Solimões. Observe que a diferença de um território federal para um estado está diretamente associada à questão da autonomia administrativa. Sobretudo, não se esqueçam que os estados, eles têm não só uma autonomia, mas sobretudo eles são, pelo menos tendem a ser autossuficientes no que diz respeito às estimativas de receitas, para que eles possam, portanto, manter todas as suas infraestruturas em bom funcionamento. E aí nós vamos observar que existe essa dúvida. Nós vamos perceber que no caso do Pará, temos a divisão aqui do Pará em Tapajós, a divisão em Novo Pará, que seria esse pequeno pedaço, e a divisão em Carajás. Por exemplo, o Amapá, ele teria a divisão em Amapá e o território federal do Oiapoque. Mato Grosso seria dividido em Mato Grosso do Norte, seria dividido em Araguaia, e nós temos aqui uma área de disputa. Essa área de disputa que ainda não se sabe ao certo a quem exatamente pertenceria. Nós temos o caso de Minas, onde você pode observar que Minas seria dividido em um novo estado chamado de o Estado do Triângulo, teríamos o Estado do Rio Doce, a ressuscitação do Estado de Guanabara, que já existiu e deixou de existir, temos a criação aqui do Estado do Rio São Francisco, o Estado da Gurjeia ao sul do Piauí e teríamos também a criação do Estado do Maranhão do Sul. Dessa maneira, pessoal, nós vamos observar, portanto, que nós teríamos todos esses novos estados sendo criados. É importante dizer que um grande historiador cearense chamado Raimundo Girão, certa vez ele fez uma menção que eu acho uma das mais importantes e pertinentes para os nossos estudos. Ele certa vez disse que durante essa evolução administrativa do território brasileiro, bem como cearense, ele observou que costumava-se criar, costumava-se extinguir, costumava-se ressuscitar estados, municípios, sem seguir nenhum critério lógico. E isso nada mais era do que um interesse particular, um interesse privado dos grandes donos do poder. Aqueles que estão, portanto, à frente dos principais meios econômicos, das principais atividades. Dessa maneira, é importante que nós tenhamos, sim, sempre aquela pulga atrás da orelha, sobretudo porque é importante dizer que a criação desses novos estados, ele perpassa uma série de interesses que, sem dúvida alguma, atingem esses grandes empresários e que, por esse motivo, muitas vezes ele é feito não para poder dar uma melhor assistência à população, mas, sobretudo, para poder dar melhores condições de oportunidade a esses grandes empresários, a esses grandes sanguessugas. Portanto, fiquem atentos, porque isso é muito importante. Pessoal,
Acabamos de fazer aqui uma breve explanação onde nós vimos uma coisa muito importante. Vimos que o Brasil ele tem, portanto, uma divisão oficial, onde nós encontramos 5 macro-regiões, e nós já vimos esse mapa. Nós vimos que existe a possibilidade de novos estados serem criados, mas o que eu trago para vocês agora é uma coisa muito importante. O Brasil, como vocês muito bem sabem, vocês sabem muito bem, até mesmo melhor do que eu, o Brasil nem sempre foi da maneira como nós o conhecemos hoje. O Brasil nem sempre possuiu essa configuração. Nós vamos aqui observar que se nós voltássemos ainda ao século XVI, no ano de 1530, quando foi efetivada a colonização brasileira, perceberíamos, portanto, que o Brasil, naquele contexto, ele nada mais era do que uma estreita, de certa maneira, faixa de terras litorâneas. E nós sabemos que essas faixas de terras, elas estavam diretamente associadas a uma divisão que havia sido estabelecido na época através de um acordo entre Portugal e Espanha, que foi o famoso Tratado de Tordesilhas. E eu te convido para que nós possamos aqui rever essas imagens. Vamos lá. Bem, como vocês podem observar, nós temos, portanto, aqui a divisão do território sul-americano em 2. Observe que a área verde em destaque era exatamente as terras pertencentes a Portugal, enquanto que a porção à sua esquerda corresponderia exatamente às terras pertencentes à Espanha. Não se esqueçam que o Tratado de Tordesilhas ele foi assinado antes da descoberta do Brasil. A palavra descoberta sempre é importante trazer ela entre aspas. O Tratado de Tordesilhas, para quem não lembra, foi um tratado assinado em 1494, 6 anos antes do Brasil ser descoberto. E esse tratado ele foi exatamente assinado para substituir a antiga bula papal ou simplesmente a antiga bula intercoetera, que havia sido assinada, portanto, alguns anos antes. O que nós vamos perceber é que o Tratado de Tordesilhas, ao substituir, portanto, a bula papal, ele fez com que essa linha vermelha que vocês identificam no vídeo agora, ela passasse exatamente nessas regiões, nesta porção do Brasil, fazendo dessa maneira com que nós tivéssemos, portanto, essa divisão, como vocês podem muito bem observar. É claro que, quando eu menciono que era uma estreita faixa de terras, na verdade eu me refiro à proporção do que é o território nacional. É claro que se nós analisarmos essa extensão, perceberíamos que nós teríamos aí grandes extensões de terra, tá ok? Pessoal, é sempre bom lembrar que após, portanto, a descoberta do Brasil, nós vamos observar que o primeiro sistema que foi exatamente desenvolvido foi o famoso sistema de capitanias hereditárias. Muito embora nós saibamos que o sistema de capitanias hereditárias, do ponto de vista administrativo, ele não teve sucesso, ele não teve êxito, sendo ele substituído pelo governo geral em 1548. Nós vamos observar que o sistema de capitanias, embora não tenha tido sucesso enquanto administração, não fez com que as capitanias deixassem de existir. Isso é importantíssimo. As capitanias, enquanto lotes de terras, elas continuaram existindo até 1750, quando ocorreram as chamadas reformas pombalinas. As reformas que foram, portanto, implantadas por Marquês de Pombal. É importante dizer que os lotes de terras, eles tinham exatamente essa função de permitir uma ampla ocupação do território nacional. Mas é importante sempre lembrar, as capitanias hereditárias, elas tinham a função não só de ser loteamentos, mas também de ser exatamente um ponto de vista administrativo. E quando eles perceberam o fracasso ou o fiasco administrativo das capitanias, eles acabaram substituindo pelo governo geral, muito embora eles tenham mantido o mesmo planejamento de loteamentos que perdurou, portanto, até 1750, até a segunda metade, portanto, do século XVIII. E aí eu te convido agora para que nós possamos ter uma outra noção, uma outra dimensão do que foi o território brasileiro ainda durante esse período. Vamos lá, vem comigo. Como vocês podem observar, nós temos, portanto, aqui esse mapa que ele é interessantíssimo. Observe que o Brasil ele está começando a tomar o formato, a forma que nós estamos acostumados a vê-lo. Percebam, portanto, que após o fiasco, após o fracasso do Tratado de Tordesilhas, após o fracasso, perdão, do que me referia da capitania hereditária, das capitanias, nós vamos observar que, aos poucos, esse território ele vai começar, portanto, a passar por uma série de mudanças. Para começar, nós vamos perceber que o Tratado de Madrid, que foi assinado naquele mesmo ano de 1750, ele foi o responsável
por substituir, em especial, o Tratado de Tordesilhas. E quando ele substituiu o Tratado de Tordesilhas, o Brasil, portanto, começou a se aproximar de maneira ainda mais forte em relação a essa configuração territorial que nós estamos acostumados a vê-lo. Aí vocês observam, por exemplo, que aqui nessa legenda nós temos exatamente o destaque em especial para o Tratado de Tordesilhas, Tratado de Utrecht, Tratado de Madrid, Santo Ildefonso, o Tratado de Badajoz, além de você encontrar, portanto, aqui alguns destaques para áreas que foram disputadas por Portugal, Espanha, além de áreas em litígio, ou seja, áreas em disputa com países vizinhos no decorrer do século XIX. Todos esses tratados vocês aprenderão com toda certeza nas aulas de História. E aí uma coisa que nós precisamos entender. Pessoal, após a independência do Brasil em 1822, é importante que vocês não se esqueçam que, a partir do período imperial, nós vamos observar que o Brasil ele vai ter mais de 50% das suas terras, portanto, ampliadas. Todo esse formato que nós hoje conhecemos, nós vamos observar que, em grande parte, ele, na verdade, é proveniente das conquistas e das imposições que, de certa maneira, aconteceram durante o período imperial brasileiro. Nós vamos observar, portanto, que após esse processo de independência, várias fronteiras começaram a ser ampliadas, fazendo com que o território ele já começasse, portanto, a tomar mais ou menos este formato que nós conhecemos hoje. Muito embora no mapa anterior nós tenhamos percebido que nós ainda tínhamos a ausência de alguns territórios, como até mesmo o território do Acre, que só irá ser anexado no início do século XX, para ser mais preciso, no dia 17 de novembro de 1903, quando foi, portanto, assinado um dos mais importantes tratados, que foi o Tratado de Petrópolis, que acabou sendo responsável por anexar esse último território ao Brasil. Não se esqueçam que no final do século XIX para o início do século XX, nós estávamos passando exatamente pela Revolução Acreana, onde nós vamos ter como consequência, no final dessa revolução, a assinatura do Tratado de Petrópolis, que resultou, portanto, em um acordo bilateral entre Brasil e Bolívia, onde terras bolivianas foram cedidas ao Brasil e terras brasileiras foram cedidas ao território boliviano, fazendo dessa maneira com que nós tivéssemos a anexação do Acre ao território nacional. Mas eu te convido a vir mais uma vez para a lousa. Vamos lá, vem comigo. Então, gente, como eu já disse para vocês, após a independência, várias áreas foram incorporadas ao território nacional. Não se esqueçam, portanto, como eu já mencionei, que o Império foi responsável pela fixação de mais da metade da extensão territorial do total de fronteiras terrestres que nós temos hoje. Alguns limites, como por exemplo os limites com o Uruguai, território anexado por Dom João VI em 1821, foram produto dos acordos de 1828, que reconheceram a independência do país. A força das armas gerou os limites com o Paraguai, fixados no encerramento também da Guerra do Paraguai em 1870. E aqui nós temos exatamente a imagem que nós havíamos mencionado, que é exatamente a porção correspondente hoje ao Acre, que foi anexada ao Brasil em 1903. Observe que nós temos um território que foi cedido pelo Brasil para a Bolívia. Aí quando você analisa esses dois territórios, você acaba se perguntando assim, poxa, a Bolívia ela perdeu muitas terras em troca de uma migalha. É importante dizer que apesar dessa migalha em termos de território, é simplesmente estratégico. E eu te explico. Esse território que foi cedido pelo Brasil para a Bolívia é um território que permite, para você ter uma noção, que o Brasil, ele permite, no caso do ponto de vista que o Brasil ele dê abertura para a Bolívia, para que a Bolívia ela tenha grande parte de suas mercadorias escoadas pelo rio Madeira, o Madeira, que é um afluente do Amazonas e que por sua vez tenderá, portanto, a chegar até o Oceano Atlântico. Então, é uma saída para o mar. Não se esqueçam que a Bolívia não tem saída para o mar. E o que o Brasil fez foi exatamente dar essa saída para ela. Beleza? Não se esqueçam disso, porque isso é muito importante. Aqui nós temos uma imagem do documento que foi, portanto, assinado na época, portanto, desta anexação. Esse documento que faz parte dos documentos relativos ao Tratado de Petrópolis. Gente,
Aqui nós temos um outro mapa onde você identifica de maneira muito clara as mudanças pelas quais o Brasil passou. Peço que vocês dêem uma atenção muito grande. Áreas de aquisição por arbitramento, de maneira arbitrária, em acordos bilaterais, territórios que foram transferidos. Então, é muito interessante. Aqui nós temos as zonas de fronteira do território nacional, lembrando sempre que a Bolívia, que nós acabamos de mencionar, é o país com a maior extensão de fronteiras que nós temos. Não existe nenhum país do mundo, da América do Sul que tenha maior extensão territorial com o Brasil que não seja, portanto, a Bolívia. A Constituição de 88, ela considera a faixa de fronteira uma largura de 150 quilômetros ao longo das fronteiras terrestres. Essa área está sujeita a regras especiais de uso do solo, de propriedade e de exploração econômica. Nela, a realização de obras de infraestrutura, tais como o transporte e a exploração de recursos minerais, depende de autorização especial do governo federal. Por motivos de soberania e segurança nacional, somente empresas controladas por brasileiros podem atuar na faixa de fronteira. Veja que isso é muito importante. Entretanto, a fronteira é muito mais do que um limite. É, sobretudo, uma zona de interação. Isso é importantíssimo. Gente, a configuração que o Brasil, evidentemente, ele tomou, nos permite, portanto, também analisar as dimensões do território nacional, onde nós observamos que o Brasil ele é chamado de um país equidistante, pois as dimensões norte e sul, observe que as dimensões norte e sul, elas são basicamente iguais, é claro que não são iguais, mas elas são muito próximas das dimensões leste-oeste. Observe que o Brasil, no sentido norte e sul, ele é maior. Só que essa dimensão, ela não é tão grande assim se comparado, portanto, à dimensão que o Brasil possui no sentido leste-oeste. Sempre lembrando dos pontos extremos do Brasil. Nós temos aqui, por exemplo, o Monte Caburaí, localizado em Roraima, que é o extremo norte do Brasil. Nós temos, por exemplo, o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Nós temos o Pontal do Seixas, ou a Ponta do Seixas, na Paraíba. E nós temos a Serra da Contamana, localizada no Acre. Esses são os 4 pontos extremos que o Brasil possui e eu te peço uma atenção importantíssima a ele. Pedro, eu aprendi durante muito tempo que o Oiapoque, no Amapá, seria o extremo norte do Brasil. Gente, realmente durante muito tempo acreditava-se que o Oiapoque era o ponto mais extremo, mas estudos recentes mostram que o Monte Caburaí, em Roraima, ele está acima do Oiapoque, como vocês podem observar neste mapa que eu trago especialmente para vocês. Uma outra informação importantíssima em relação aos fusos horários brasileiros. É importante que vocês, por favor, não deixem de dar essa atenção. É importante que vocês não se esqueçam que em 2013 voltou, portanto, a existência de um 4º fuso do Brasil. É importante que nós tenhamos aqui uma seriedade importantíssima em relação a esse assunto, pois em 2008 o Brasil ele tinha 4 fusos e passou a ter 3 fusos. Só que em 2013 nós vamos observar que o 4º fuso que havia sido, portanto, eliminado, ele foi reestabelecido. E o reestabelecimento desse 4º fuso fez dessa maneira com que nós voltássemos, portanto, a ter 4 horas distintas em todo o território nacional. E eu peço que vocês voltem ao quadro comigo para que nós possamos identificar essas horas. Vamos lá. Pessoal, observe que a maior parte do território nacional está exatamente localizado no horário de Brasília. Observe que além desse horário de Brasília, que é o horário oficial do país, nós temos a região correspondente a 1 hora de atraso, que corresponde aos estados de Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além, portanto, da região que está 2 horas atrasadas em relação a Brasília, que em especial nós temos o estado do Acre e uma pequena parte do estado do Amazonas. Do outro lado, nós temos uma região no Brasil que está 1 hora adiantado em relação a Brasília, que são as ilhas, como os arquipélagos de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha e a Ilha da Trindade. Tranquilo, gente? Por favor, não deixem de dar atenção a isso. Durante os últimos anos, o Brasil tinha apenas 3 fusos, mas o 4º fuso foi restabelecido. Esse fuso é o fuso de 30 graus, está a 30 graus de Greenwich, 30 graus a oeste. Esse é o fuso de 45 graus, esse é o fuso de 60 graus e esse é o fuso de 75 graus. O fuso de 75 é exatamente o fuso que foi restabelecido.
Pessoal, para encerrar nossa aula, nós temos aqui os complexos regionais. É importante dizer que os complexos regionais é simplesmente uma divisão alternativa que foi elaborada pelo então professor Pedro Pinchas Geiger durante a década de 60. Após a ditadura militar, o professor Pedro Geiger ele resolveu fazer um estudo mais apurado, um estudo mais amplo do território nacional, e ele acabou observando e identificando que o IBGE deixou de levar em consideração aspectos importantíssimos. Para o professor Pedro Geiger, era necessário, além dos aspectos naturais que foram levados em consideração pelo IBGE, era necessário levar outros aspectos, tais como aspectos históricos, aspectos econômicos, aspectos sociais e aspectos culturais. Após levar em consideração esses 4 aspectos, além dos aspectos naturais que foram levados em consideração pelo IBGE, o professor Pedro Pinchas Geiger, ele dividiu o Brasil não em 5 macro-regiões como o IBGE havia feito, mas ele dividiu o Brasil em 3 regiões geoeconômicas, também conhecidas como complexos regionais. Os complexos regionais, ou as regiões geoeconômicas, são exatamente essas 3 que vocês acabaram de ver atrás de mim, onde nós temos exatamente uma das principais características, que é o desrespeito aos limites estaduais. E eu te convido mais uma vez para que você venha aqui ao quadro, para que nós possamos fazer algumas considerações finais acerca desta elaboração. Vem comigo, vamos lá. Pessoal, a principal diferença dos complexos regionais é que ele amplia o número de aspectos que foram levados em consideração, como eu já mencionei, aspectos históricos, aspectos sociais, aspectos econômicos, aspectos culturais, além dos aspectos naturais. E aí nós vamos observar que ele desrespeita as fronteiras. Observe que o Maranhão parte faz parte do Nordeste, parte faz parte da Amazônia. Isso acontece com Mato Grosso, onde parte está na região da Amazônia e outra parte está no Centro-Sul. E isso acontece também com Minas Gerais, onde parte estaria inserido no Nordeste e outra parte na região Centro-Sul. Observe que, ao invés de dividir o Brasil em 5 macro-regiões, em Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o professor Pedro Geiger decidiu dividir o Brasil em 3 complexos regionais, ou 3 regiões geoeconômicas. E as 3 regiões geoeconômicas são a Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Espero, portanto, ter esclarecido uma série de dúvidas que eu tenho certeza que vocês tinham e que já não possuem mais. E estou disponível para poder continuar esse bate-papo a hora que vocês bem entenderem, através das redes sociais, através do e-mail, através de chats diversos que nós poderemos criar com toda certeza. Fica o meu abraço, o meu desejo de bons estudos e de muito sucesso nessa sua caminhada. Tchau, tchau!